Minha gente, hoje, quinta-feira, véspera daquela tão esperada sexta-feira, né? Hoje é dia do quadro Dúvidas do Consumidor. Roda a vinheta. E aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã comigo está o advogado e professor Afonso Oliva. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Obrigado, Diego. Como tá, Diano? Muito bem, muito bem. Que bom, graças a Deus, né? Pois Férias com a família? Curtindo um pouquinho o recesso. A gente tem um recesso estendido aí até o dia 20, as faculdades estão voltando aos poucos, então tá dando para curtir bem. É isso aí, é janeiro começando. Então, minha gente, 99652-0105 é o zap do BG Manhã para você interagir com a gente aqui durante o quadro. Durante a semana inteira você pode usar essa ferramenta de comunicação. Vamos à primeira pergunta, solta aqui no telão do BG Manhã para a gente ler, para a gente compreender qual é a pergunta ao advogado. Comprei um cachorro em um canil que dizia ser de raça o animal. O animal veio com a doença do carrapato. Tive um prejuízo absurdo e ainda assim o dono do estabelecimento não quis me ajudar com os gastos. O que devo fazer é a pergunta do Jefferson Santos. Bem, vamos lá. A questão é um pouquinho complicada porque tudo aqui vai depender de prova. Então, qual é a orientação que a maioria dos órgãos de proteção à defesa do consumidor passam, os PROCONs, passam para esses consumidores? Que no momento da aquisição desse cachorro, desse animal, exija a entrega de todo o certificado da raça do cachorro, da carteira de vacinação, toda a documentação que vem junto com o cachorro é muito importante nesse momento. Mostrar que ele teve toda a vacinação, que ele foi vermifugado, que ele está todo prontinho para ser entregue realmente ao consumidor. Porque com essa prova, então, fica mais fácil de identificar. Se não foi entregue com isso, é provável, então, que o cachorro não sofreu, não teve as vacinas corretamente aplicadas e isso gerou algum tipo de problema de saúde depois. Fica mais fácil de comprovar. O caminho a ser seguido é procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, ou o próprio Poder Judiciário, por meio dos juizados especiais, onde ele pode ter, então, ali a restituição do valor pago, caso esse cachorro já tenha vindo realmente doente. Não havendo a documentação que o senhor citou agora. E aí, a situação, claro, fica um pouco mais complicada. Mas há uma solução, há uma saída? Existe a possibilidade, sim, de você ingressar com uma ação judicial e ali ser feita uma perícia para tentar identificar de onde veio essa doença. Se de fato essa doença já vinha com o cachorro, há quanto tempo tinha. E aí vai depender, claro, do especialista, vai ser chamado um médico veterinário para poder analisar o caso concreto realmente, para se verificar se é possível realmente determinar se aquela doença era previamente existente ou não, mas fica muito mais complicado. De antemão, sempre exija a documentação necessária de vacinação, comprovante de compra, certo? Do teu animal, a nota fiscal, muito bem, relembrando aqui, é um bem, é um ser vivo, mas é um bem para você, houve a compra, então exija a documentação completa, tá certo? 996520105, vamos à próxima pergunta ao nosso advogado convidado, aqui é do Evilásio Costa. Produtos promocionais não podem ser trocados? Isso é lei? As lojas, nesse período, não fazem trocas de mercadorias. E aí, pode ou não pode? Então, a gente até... Já mencionamos isso aqui, que é uma gentileza. Uma pergunta parecida no nosso último encontro. Isso é uma gentileza da loja, de fato. Períodos de festas, períodos promocionais, uma Black Friday, um Natal, a empresa pode deixar claro para o consumidor que ela não vai realizar troca. Agora, claro, isso tem que ficar explícito para o consumidor. Se aquela empresa tem a prática de realizar trocas, caso nesse momento promocional não seja realizada a troca, isso tem que ser deixado muito claro para o consumidor no momento que ele entra na loja ou, no máximo, no momento em que ele vai pagar. No momento do pagamento, ele tem que ser informado, olha, esse produto é promocional, não será permitida a troca, então você tem o direito de escolher levar ou não. Se você quer ter a possibilidade de troca, então deixa aquele produto lá. Mas é uma liberalidade da empresa. Tá, então observa, a gente inclusive em janeiro tem uma quantidade de lojas que fazem os saldões de início de ano para queimar a mercadoria, né, a queima de estoque, para renovar também o estoque. Então fica atento, pergunta sempre antes de inserir seu cartão, antes de entregar teu dinheiro. Vem para a próxima pergunta, quem será? Da Mônica Lessa. Bom dia, Mônica, para você. Aluguei um apartamento e quando fui sair o dono me pediu que arcasse com pinturas, sendo que quando fui morar, eu que precisei arrumar todo o imóvel. É certo isso? Gente, atenção para o contrato antes de assinar. Vamos lá, Afonso.
Perfeito, Diego. O contrato é importantíssimo, porque a partir do momento que você assina um contrato, o que está ali você então passa a ser obrigado a realizar. Claro que existem cláusulas abusivas, cláusulas que podem ser discutidas, mas tratando aqui desse caso, a gente percebe que ela falou do dono e não de uma imobiliária, então o negócio já muda um pouquinho de figura, porque a gente sai de uma relação de consumo e vai para uma relação civil comum. Essa relação entre dois particulares, duas pessoas em condições próximas, parecidas, que vão celebrar um negócio. Então, se o contrato foi celebrado desse modo, já fica um pouco mais complicado, ela vai ter que entregar. Mas, em regra, a Lei 8245, que é a lei do inquilinato, essa lei no artigo 23, inciso 3, ela vai trazer para a gente a obrigatoriedade de se entregar, restituir o imóvel ao proprietário em condições iguais a que ele foi entregue. Ou seja, não é obrigado a ser feita uma pintura nova, mas aqueles danos que não são decorrentes do uso natural do bem, então um arranhado na parede, uma sujeira que é normal, isso é aceito. O que não é aceito é você pegar uma casa em perfeitas condições de uso e devolver, por exemplo, com a parede inteira no reboco, sem nenhuma tinta naquela parede. Ali você tem já um prejuízo que é muito maior do que o que é esperado pelo uso normal do bem. Então, inclusive, nos próprios contratos tem o anexo, né, da vistoria do imóvel. Isso, a vistoria, a descrição da vistoria, tudo bem detalhado, justamente para você saber que vai restituir o bem daquela forma. A pintura pode não ser nova, mas tem que ser em condições próximas do que seria de um uso normal. O que é combinado não sai caro. Pois é. Vamos à próxima pergunta do telespectador 996520105. Aqui é o Jorge Ferreira. Jorge, bom dia para você. Comprei uma passagem e perdi a data. Tentei remarcar e não consegui. O que é que eu posso fazer? Eu perco de vez o direito de viajar? Aí eu também faço aqui acrescentando. Esta passagem, o direito dele é de passagem aérea ou as passagens de ônibus intermunicipal, interestadual, também estão ali no mesmo conjunto da dúvida do consumidor? Perfeito, perfeito. E é justamente uma das coisas que eu ia ressaltar. Vai depender de que tipo de passagem a gente está falando. Se a gente vai falar em passagem aérea, por exemplo, o direito fica um pouquinho mais prejudicado. A Força das Companhias Aéreas alterou, de forma triste até, resoluções da ANAC que permitiam que a gente fizesse. A bagagem, meu amigo, que reduziu o peso, meu Deus do céu. Tirou a bagagem, nem reduziu, né? Tirou já, né? Deixa aqueles 10 quilos só na mão mesmo e pronto. Aquilo você vê a força da empresa aérea. E nada de baixar o preço. Que era desculpa. Mas a restituição você perder o voo, ele é um pouco complicado. Por quê? Porque você vai incidir aí taxa de remarcação e a diferença da tarifa. Então, quando a gente vai ver, no final das contas, quando a gente faz ali o cálculo, geralmente você vai chegar num valor quase irrisório. Você tem direito a remarcar, a passagem em regra tem 1 ano de validade? Tem. Só que a companhia aérea ela pode aplicar uma multa e pode aplicar a tarifa de remarcação. E essas tarifas são altas. Quem vai determinar essa tarifa? A própria companhia. Quando a gente vai comprar, a gente escolhe. A gente tem várias classes de tarifa, a gente só escolhe a mais barata. A mais cara é a que vai te dar uma tarifa de remarcação zerada, vai te dar umas possibilidades melhores de restituição do valor pago. Isso é obrigatório. A ANAC exige que uma das tarifas tenha pelo menos 5% de multa, apenas 5% de multa. Só que essa é a tarifa mais cara. Então, você pega uma tarifa de R$1.000, enquanto a mais barata é de 200, você não vai comprar de 1.000, você vai comprar de 200. De 200. A de 200 vai te dar lá... Vamos economizar, porque aqui a classe econômica está melhor. Pois é, aí você vai para de R$200, a multa de remarcação é de 80%. Então, aí quando você vai ver, você perde sua passagem mesmo. Isso, infelizmente, é regra. Está lá dentro dos parâmetros da ANAC, paciência, a gente não tem o que fazer. Agora, quando a gente vai para a passagem interestadual de ônibus, aí já fica um pouco mais tranquila a situação. A passagem ela é emitida com 1 ano de validade, então você pode a qualquer momento solicitar remarcação. O que é que pode acontecer? Até 3 horas antes do embarque, você tem o direito de solicitar sem pagar nada, dentro desse período de 1 ano. Passada 3 horas antes do horário do embarque, então 3 horas antes da saída do ônibus, aí você pode sofrer uma multa de até 20%. Esse é o limite que a lei aplica para a passagem rodoviária. No máximo 20%, 3 horas antes. Que é justamente para permitir que a companhia rodoviária venda aquela passagem na hora do embarque. Então,
é um pouquinho mais tranquilo para quem vai viajar de ônibus. De avião, a gente acaba praticamente perdendo mesmo a passagem. É caro e paga caro. Pois é. Eu recebi aqui no estúdio do Balanço Geral Amanhã o advogado e professor Afonso Oliva. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação. Muito obrigado. Pelos esclarecimentos também. Seja sempre bem-vindo. Ótimo ano para o senhor. Igualmente. Valeu.